Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que diz Romanos 8:31. Que diremos, pois? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E quem é Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ainda fala, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer coisa, outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Olha que diz no Salmo 24, há uma pergunta aqui também. Vou ler o versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus a salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Vá agora para Gênesis, depois você vai entender porque essas leituras à parte. Capítulo 48, versículo 17. Gênesis 48, 17. Glória a Deus. Gênesis 48, 17. Coloca um louvor suave, só um louvor, por favor, tá bom? Gênesis 48, 17, diz assim: vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José ao seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, é Manassés. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande, contudo o seu irmão menor, diga comigo, irmão menor, será maior. Quem crê nisso? E a sua descendência será uma grande multidão de nações. Do Senhor, preste atenção, porque li todas essas passagens. Em primeiro lugar, porque há uma grande virtude e glória na graça de Deus. Nós vivemos na graça. Muita gente pensa que o Antigo Testamento não havia graça. Não tenho tempo para isso, mas eu posso provar no contexto bíblico, no Antigo Testamento, de que a graça já se manifestava. E a graça está presente em várias ocasiões, e a graça está trabalhando. E outra coisa, desde o início, na criação, a graça de Deus, a gratuidade de Deus se manifesta no Éden. Quem poderia ter experimentado maior graça do que o homem no jardim do Éden? Quem poderia ter experimentado tamanha gratuidade de ver a sua bênção, sua família, a sua esposa, a mulher que foi feita, Deus a fizera da sua costela, e ver a bênção de Deus. Ele desobedeceu e saiu. Mas há versículos que provam que a graça está presente com Noé, a graça está presente com Moisés, a graça. Só que a lei veio para quê? Para que o pecado tivesse noção de pecado e punição de pecado. E houve rituais para que houvesse um lembrete do que é a gratuidade de Deus.
Mas presta atenção, a palavra de Deus manifesta-se com a graça desde o passado. Mas qual a diferença de hoje em dia? Que hoje nós estamos na plenitude da graça. E todos os sacrifícios que se faziam para alcançar a graça de Deus naquele tempo, porque a graça naquele tempo era condicional, precisava se fazer um ritual de um memorial, de um lembrete para poder atrair a graça de Deus. E tudo aquilo que Deus queria era estar no coração do povo, e o coração do povo estar em Deus, porém precisava sacrificar, precisava guardar a lei. Só que o povo deturpou a lei, ele começou a guardar a lei, ritualisticamente, religiosamente começou a fazer cerimoniais e se esqueceu da graça de Deus. E achou, creio que a lei nas suas práticas de obras é quem salvava. Mas não, a gratuidade de Deus sempre salvou o homem. A graça de Deus sempre. O que é graça em hebraico? Em grego é a palavra carisma. Muita gente pensa que quando falamos graça, e quando peço tradução da palavra graça, que em contextos onde ensinamos, muita gente fala assim, algo que não precisa pagar. Não, isso é algo de graça, ou pela graça. Quem entendeu? Quando eu digo, traduz a graça, dom gratuito de Deus, dom imerecido de Deus, não, querido, você está referindo ao pagamento, não. Graça, no original, o que é a graça no original, o chesed em hebraico, é a essência que move a minha personalidade. Por isso que em grego é carisma, o meu carisma. Por isso nós falamos, essa pessoa é carismática, porque ela externa facilmente o que ela tem lá dentro dela. Então, quando alguém é carismático, é uma pessoa que não é retraída, não é uma pessoa fechada, não é uma pessoa calada. Uma pessoa carismática é uma pessoa que externa, que se comunica, que facilmente você vê nas suas expressões se ela está alegre, se ela está triste ou não. Quem entende isso? Então, preste atenção. Quando se fala Hesed, significa graça. É a manifestação de Deus em você, é o derramar de Deus. Isso é baseado no amor de Deus. A graça é o amor de Deus para com você. Amém? Então preste atenção. Quando falamos graça, Deus manifesta quem Ele era desde o passado. Desde o passado. Só que com a ritualística, o povo deixou de conhecer Deus e se apegou aos rituais. O cara fazia o seguinte: sacrificava um cordeiro e falava, pronto, cumpri a lei. Amanhã ele estava pecando de novo. Quem entendeu? Ele, por sacrificar o cordeiro, ele dizia, estou isento. Bom, pequei de novo, sacrifico o cordeiro de novo. Então o que acontece? Eles estavam cheios de maldade. A gratuidade, a manifestação de quem é Deus, não estava presente neles, porque eles estavam se somente cobrindo, se disfarçando com o ritual. É por isso que a letra mata, não é a palavra mata, porque a palavra no Antigo Testamento continua sendo a palavra. E ela é eterna, desde a Torá, desde os Salmos e desde tudo que você possa imaginar. A palavra é eterna e sempre será a palavra. Como que a letra mata? Não, aí sim, o cumprimento de rituais, de obras, isso mata, acaba com você. É como qualquer religioso, que por acender uma vela, ou como você pode se tornar um religioso, pelo fato de você fazer alguma obra, uma obra ritualística, como cristão, você pode se salvar. Não, querido, a fé não é, ou a ganhar da graça não é por obras, mas na verdade você tem que ter a graça para fazer obras, não ter obras para ter a graça. Então você precisa ter a graça dentro de você e atuar com ela. Amém? O que aconteceu com Jesus? Jesus disse, basta de tanto ritual, eu vou enviar meu filho. Deus, o Pai envia seu filho, encarna, sacrifica seu filho, e ele derrama gratuitamente para todos sempre num sacrifício eterno. Leia Hebreus, você vai ver o sacrifício eterno, que é válido até os dias da consumação dos séculos. Eterno é para sempre, porque você já foi agora redimido, e através de Cristo você conhece a gratuidade do Pai, o carisma do Pai, a pessoalidade do Pai, e Ele se revela eternamente para você. É difícil de entender isso, mas Deus está com você. Deus se revelou a você. Você crê nisso? Então nós precisamos entender o que é graça. Talvez faltaria tempo, poderíamos fazer uma edição de pregações para falar sobre o que é graça.
E muita gente alcançou graça. Desde o passado, o próprio Paulo encontra um versículo. Ele diz: se a graça se move por fé, para que rituais então? Se é pela fé. E o próprio Abacuque já citava: o justo, nos diz, viverá da lei, viverá pela fé, porque a fé me leva à gratuidade. Diz: por esta graça pela fé, diz Paulo, por esta graça doada pela fé, me leva à justiça. Então, uma vez que eu creio por fé, encontro a graça, encontrei o carisma de Deus, por fé, porque sem fé é impossível agradá-lo. Uma vez que eu alcancei o carisma de Deus, que é a gratuidade, a graça, lógico que agora tenho o carisma, vou alcançar tudo de graça, ou pela graça. Vou viver a justiça de Deus. Uma vez vivendo a justiça, eu vivo por fé, porque o justo na justiça vive pela fé. E você anda de fé em fé, vivendo de fé em fé, na graça de Deus, na justiça de Deus. E se pecarmos, você volta à graça de Deus, porque temos um advogado para acompanhar Jesus Cristo, o justo. Quem glorifica a Deus por isso? Só que Paulo salienta isso bem em Romanos e nos fala: pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. Ou o justo viverá da fé, o justo viverá da fé. Esse é um escrito que ele encontrou em Abacuque, que foi inspirado para escrever Romanos, com base numa justificação que é pela fé. O justo viverá pela fé. Isso inspirou também a Agostinho de Hipona, que também era um grande filósofo, teólogo, e ele descobre escritos de Paulo em Romanos, e ele, que acontece, estava numa fé religiosa e precisava conhecer a Deus. E Agostinho de Hipona, que acontece? Ele descobre esse versículo escrito por Paulo: o justo viverá pela fé. E ele se converte, ele conhece a gratuidade de Deus e se converte. Foi um dos maiores teólogos depois de Paulo, para a glória do Senhor. Passa o tempo, a igreja se corrompe. O que acontece? Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero, que estava talvez inconformado com a situação que estava, a idolatria que estava, as indulgências que se pagavam e tanta coisa que inventaram nessa Idade Média. E que acontece? Lendo os escritos de Agostinho de Hipona e de Paulo em Romanos, ele descobre o versículo: o justo viverá pela fé. E começa essa sequência que nós já estudamos. Lutero se levanta com a autoridade e diz: não é com indulgências, mas é pela fé. Não é por obras humanas, mas é pela fé. O justo viverá pela fé. John Wesley, vendo e escrevendo sobre a virtude da graça, descobre também os escritos de Martinho Lutero e descobre: o justo viverá pela fé. Enfim, todos os avivamentos que tem havido têm sido promovidos pela fé. O justo vive pela fé. Diga para alguém: você precisa viver pela fé. Meu Deus, mas fale com fé em nome de Jesus. E aí muita gente me diz: o que é viver pela fé, pelo amor de Deus? Eu tenho que largar tudo e só viver nos mantos, na alegria, nas vigílias? Não, não é isso. Você tem que trabalhar no seu dia, se você é empresário, se você é empregado, se você é empregador, se você tem que fazer, mas tudo que você faz vai ter que vivê-lo por fé, acreditando que é um Deus de gratuidade, que em tudo está te abençoando, te derramando glória, virtude e poder. Então preste atenção: há direitos e glórias na graça de Deus. Quem pode dar glória a Deus pela graça de Deus? Eu vou perguntar: quem aqui conhece e precisa conhecer mais da graça de Deus? Ou seja, é coisas que não precisam pagar? Não, isso é pela graça, ou de graça. Mas agora, a gratuidade de Deus é o carisma de Deus, a essência da pessoa de Deus. Eu preciso conhecer mais a Deus. Fomos aqui na Cracolândia e um homem já de idade, eu fui falar da bênção, da salvação e tal, e entre tantos que lidamos ali, oramos. O que aconteceu? Ele falou: rapaz, eu tenho 60 anos, estava lá cheirando e tudo, eu tenho 60 anos. Então acho que vai como querendo dizer, você acha que tu vai me dar lição de moral aqui? Eu falei: não estou te dando nenhuma lição, a única coisa que eu te falo: existe uma verdade, e essa verdade é: Jesus quer te libertar. Ele saiu andando, e eu falei assim: nem que eu tivesse 70, 80 anos, sempre terei com quem aprender. Eu preciso aprender. Estarei farto de anos e uma coisa não posso me fechar para aprender. Precisamos aprender na graça. Precisamos ter mais da graça. Precisamos ter mais virtude na graça. Quem glorifica a Deus pela graça do Senhor? Isso é com intimidade. É com intimidade. Você conhecer uma pessoa amada. Eu conheci minha esposa
mas chegou uma hora da intimidade que eu me casei com ela. Então é assim, a gratuidade de Deus, o carisma de Deus, você vai conhecendo passo a passo. A pergunta é: como conhecer mais o carisma de Deus? Como conhecer mais a pessoa de Deus? Como ter mais dele? Como subtrair do céu mais coisa preciosa para dentro da minha essência, da minha virtude? E virtude de Deus encha. O que é minha virtude, minha essência, meu carisma? E eu ter mais de Deus. Quem está entendendo isso? É difícil, porque muitas coisas talvez te levam e te propõem para que você não conheça a Deus e não tenha de Deus. Mas nesta noite nós vamos entrar no mergulho da graça em nome do Senhor. Quem me acompanha diz amém. Amém. Graça de Deus. Em primeiro lugar, aqui em Romanos nós lemos. O que nós lemos? Lemos pelo menos 5 perguntas de retórica. O que é retórica? Retórica é tudo argumento que eu preciso ter. Eu creio que foram as perguntas chaves da gratuidade. Que Paulo é o cara, gente. Paulo foi o cara. Esse cara entendia de lei rabínica, entendia de doutrina. É por isso que ele escreve 13, eu creio que são mais epístolas que ele escreveu. Eu creio que Hebreus é dele também. E, enfim, inclusive, Hebreus fala o justo viverá pela fé, Gálatas fala o justo viverá pela fé, e Romanos fala o justo viverá pela fé. Quem poderia estar num sincronismo? E se você analisa, Romanos fala da gratuidade, Gálatas fala da necessidade de não voltar para a lei, e Hebreus apresenta a lei provando a glória do Cristo, do rei chamado Melquisedeque, a linhagem dos sacerdotes santos. Então, queridos, pessoalmente eu creio que Hebreus é de Paulo também. Então nós temos uma coisa, 5 perguntas que ele faz aqui no livro de Romanos. Diga comigo, 5 perguntas. Há perguntas que são objetivas e há perguntas que são subjetivas. Há perguntas objetivas que são malignas e há perguntas objetivas que são benignas. Há perguntas subjetivas que são malignas e há perguntas subjetivas que são benignas. Eu sou coaching e eu fui ensinado no coaching a fazer perguntas. Natanael, aprenda a fazer perguntas. Com perguntas você desmonta uma pessoa. Com perguntas você consegue levar a pessoa à luz. Com perguntas você consegue que a pessoa se encontre. Com perguntas, faça pergunta. E nos treinamos para fazer perguntas. Faça perguntas, faça perguntas. Ontem à noite os jovens em casa, que Aline e Jonathan chegaram muito empolgados porque tiveram aqui com os jovens uma noite de enigmas. Que maravilha, parabéns, estão de parabéns. Quem fez essa noite, estão de parabéns. E eles sempre me trazem enigmas. E eu, graças a Deus, sou um bom decifrador de enigmas. Graças a Deus me apresentaram 4 enigmas, os 4 os decifrei, para a glória do Senhor. Não precisa de muita revelação. Sabe por quê? Porque desde criança, a mamãe nos treinava com o que é o que é. Tira esse celular do seu filho e começa a falar para ele o que é o que é. Sabe por que essa geração está viciada? E não existe mais sinapse no cérebro. O que é sinapse? É quando você faz uma pessoa raciocinar. Pensa bem. Pensa. O que você está pensando? Como que eu poderia fazer isso? Bom, entre as tantas que ele me passaram uma bem legal. Ei, preste atenção. Um cara está correndo num corredor com uma pasta na mão, de terno e de gravata. Está correndo, apavorado. E de repente a luz se apaga. Começa a chover. Não, tira a história de chover. Se apaga a luz. Quando a luz volta, ele desiste de correr. Ele desiste de correr e para. Você pode só responder sim ou não. A pessoa que está apresentando o enigma só pode responder sim ou não. Ou pergunta improvável. Sim ou não, e tem mais uma pergunta. Tudo bom. Só pode responder sim ou não. Então, quem é essa pessoa? Então, eu comecei pela pessoa. Eu gosto de enigma. Presta atenção. É uma pessoa de gravata, de terno. É um profissional? É um profissional. Muito bem. Profissional que usa terno e gravata. É um executivo? Não. É um empresário? Não. Tem uma pasta na mão. Uma pasta. Para que serve uma pasta? Para guardar documentos. Ele se atrasou? Empresário? Não, não se atrasou. Bom, ele está correndo. Por que? Aí você pergunta para você mesmo. Por que ele está correndo? Por que ele corre? Ele corre por alguma coisa. Parece coisa de bobo, mas isso faz um bem para a cabeça, meu irmão. Tem gente que precisa trabalhar nisso. Porque tem gente que não tem raciocínio, está assim, e a informação vem toda pronta nos seus olhos. Presta atenção. Aí começou o raciocínio. E aí a Maria também mandando bala. Aqui, tal. É um profissional. Comecei todos os profissionais que tem que usar gravata, tem que usar terno.
É pastor? Não. É advogado? É advogado. Pronto. O que um advogado corre? Para que o advogado corre? Vamos lá. Aí tem que falar, qual é o lugar? O lugar agora, já descobri que é um advogado. Qual é o lugar? É a casa dele? Não. É apartamento? Não. É uma firma? Não. Onde o advogado trabalha? Você tem que perguntar. Onde trabalha? Onde trabalha? No fórum. Então é no fórum. Ou lugar onde há julgamento, certo? Ele está correndo. Tem uma pasta na mão. Pensem, quem me dá outra ideia aí, em nome de Jesus? Revelação aí, em nome de Jesus. Como? Não entendi. Execução. Alguém vai ser executado. Pode ser. Se advogado vai defender alguém. Só que a luz se apaga. E quando se apaga a luz, depois ela volta e ele para de correr. O que aconteceu? Alguém já pensou? Eu falei, é alguém que ele vai defender? É, sim. Se apagou a luz, alguém que vai ser executado? Vai! E se apagou a luz? Quando se apaga a luz, quando alguém é executado? Cadeira elétrica. Então. Peguei! O advogado está correndo com a prova da inocência de alguém. E o que aconteceu? Apagaram a luz porque torrou o cliente. Quando volta a luz, diz, já era. Quem entendeu o mistério? Dá um aplauso para o Senhor. Bom, me deram mais 4, as decifrei pela miséria. Sabe por quê, querido? Falta raciocínio. Falta pensar. Você vai crescer para algo maior. Você tem que pensar. Hoje de manhã eu fiz pensar os que viram aqui de manhã. Pense. Como que é? O que não é? O que é? Está faltando isso. Está faltando para os nossos filhos. O que é? Me diga. Hein? Desce de pé e corre deitado. Essas brincadeiras não. Hein? É o que temos tido esses dias de abundância. Hein? Pensa bem. Quando chove, compra barco. Bitaru! Pense, pelo amor de Deus. Quando chove, compra barco. Ei, e aí vai. Salva vidas. E aí algo tem que ser decifrado. Está faltando pensar. Diga para a pessoa, você precisa usar mais a cabeça. Use mais o cérebro. Faça a sinapse. Sabe que a palavra do Senhor está falando para você? Algo tem que ser decifrado, algo tem que ser decodificado. A graça, ela vai se decodificando. A graça, ela vai se processando. A pessoalidade de Cristo, ela vai ter que entrar em mim. Eu vou ter que garimpar. Eu conheci Jesus. Ei, conhecer Jesus é algo que te leva à graça ou à salvação. Porém, o processo da graça, por isso diz justo, vive pela fé. É um garimpo, diz, conheçamos, mas prossigamos em conhecer. Você vai ter que conhecer mais de Deus. Você vai ter que buscar mais de Deus. Você vai ter que esquadrinhar mais de Deus. Você vai ter que mergulhar mais em Deus. Você vai ter que pensar mais em Deus. Você vai ter que entrar na essência de Deus. E a graça te alcançou. E nessa caminhada é uma caminhada de fé. Pela fé. O justo vive pela fé. Se nutra da fé. A fé te leva à graça. A graça, a justiça. Aí você se torna justo. E justo você vive novamente em fé. De fé em fé. Pela graça sois salvos. Quem dá glória a Deus? Se você aplaude o nome do Senhor. Paulo usou perguntas de retórica. Ele está perguntando e fez perguntas, enigmas para responder. Primeira pergunta, se é que temos tempo para terminar essa pregação, diz assim, primeira pergunta, está em Romanos 8:31, como lemos, diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não diz, ele não dá a resposta, ele não joga a pergunta para o ar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Primeira coisa que você tem aqui é a proteção da graça. Você que estava desprovisto da graça, agora com a pessoalidade de Deus, você começa a ser protegido. Está dizendo, ei, o Deus que fez o céu e a terra, o Deus todo-poderoso que criou o homem, tudo que existe, o universo, esse Deus que coloca as estrelas na mão, Ele te deu a revelação da pessoalidade dEle, a graça, e te diz, se Deus é com você, quem será contra você? Ei, o que está te abatendo, crente? O que está te preocupando? O Senhor está falando para você: eu sou Deus da graça, eu sou Deus do poder. Quem recebe isso? E Ele te diz: eu estou contigo, e se você acreditar, a minha graça vai se manifestar. Eu tenho direito à proteção pela graça.
Eu tenho direito à proteção. Sabe por quê? Porque o homem lá de cima está comigo. O homem todo poderoso, o que me salvou, que me redimiu. E essa essência gloriosa que é a graça manifesta em mim me dá direitos de glória e de bênção. E ela me protege. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A primeira pergunta é referente à graça. Se Deus é com você, quem pode se levantar contra você? Eu vou falar de novo. Se Deus está contigo, quem pode te abater? Se Deus está contigo, quem pode te tocar? Quem pode entender isso? Se Deus está contigo, quem pode te matar ou te tocar? Responda, quem pode fazer alguma coisa com você? Se Deus está contigo, se Deus está te abençoando, se Deus está protegendo sua família, se Deus decidiu te abençoar, quem vai impedir isso? Quem entende o Deus que está servindo da glória a Deus? A resposta está clara, é ninguém. Quem pode ir contra esse Deus todo-poderoso? Ninguém, ninguém. Se Deus está com você, ninguém pode te atacar. Agora me responda, se Deus não está contigo? Se Deus não está contigo, Deus está contigo? Amém. Deus está contigo? Você tem certeza disso? O quanto você está convicto que Deus está contigo? Pense no quanto é que Deus está contigo. Preste atenção, a graça é a manifestação do amor de Deus para você. Isso já aconteceu. Só que o sacrifício, o servir a Deus, a disposição para servi-lo, é a demonstração do seu amor para Deus. O que é fácil? Coloca o louvor para mim, por favor. Só o louvor. Preste atenção, escute bem. Isso já aconteceu. O amor de Deus se manifestou nessa graça e já te alcançou. Quem dá glória a Deus por isso? Ora, o quanto você o serve é a demonstração desse amor teu em relação a essa graça. Existe reciprocidade no teu relacionamento? Quem é casado aqui? Quem crê que atitudes, não é obras, atitudes, comportamentos são fundamentais num casamento? Querendo dizer, não, eu amo a Maria, mas olha, ela pode se comportar do jeito que ela quiser, mas o importante é que eu amo ela. Quem aqui, por exemplo, dos maridos gostam de dar presente para a esposa e gostam quando a esposa se alegra? Amém. Quem são os maridos que dão presente para a esposa aqui? Amém. É gostoso? Se você falasse assim, se a sua esposa falasse, deixa ela em cima da mesa. De repente você chega com o pastor Jorge, eu sei que não acontece mais, a pastoração do ungido aí. Você chega com aquele presente lindo. E ela diz para você, deixa ela em cima da mesa. E ela continua lavando o louça. Espera aí. Não vai dar certo, não. Amor! Eu sei que ela vai se manifestar assim. Tem gente que até dá gosto da presente, não é? Quando me desce um espírito em mim, não é o espírito, não é um espírito, desce o espírito em mim, e eu lavo a louça, quando eu chego, a Maria faz mal festa. Glória a Deus, que lindo. Outro dia arrumei a cama, dobrei, caprichei e tal. Ela dobrei a cama, limpei tudo, deixei a cama e falei, gente, olha que coisa linda, esse é meu marido. Eu falei, eu. Por quê? Porque dá até gosto de fazer quando alguém te elogia. Só que tem mulher que vê o marido lavando e fala assim, aleluia. Ixi, não fala assim, oxi, eu já vi mulher falando isso, oxi. Pior quando o marido vai dar, não é somente marido, e mulher também, vice-versa. Vai dar um presente, um abraço, oxi. Que isso, gente? Agora, essa palavra chama-se reciprocidade. É importante a reciprocidade? Me diga sim ou não, só isso. É importante a reciprocidade? Sim, agora me diga. O seu amor foi a maior prova. Vir e morrer por você. Você recebeu isso? Como está a reciprocidade? O que você faz? O que fazemos? Vou falar de novo. Graça é o amor dele por você. Servir, sacrificar, é o teu amor para com ele. Quem nos separará do amor de Cristo? Não tenho como fugir desse amor. Segunda coisa,
Olha só. Diz em Romanos 8:32: aquele que não poupou seu filho, não nos dará todas as coisas. Aquele que não poupou seu filho, não nos dará todas as coisas. Eu sei que há mães aqui ungidas e abençoadas, eu sei. E eu sei que às vezes a mãe deixa de comer para dar para o filho. A mãe nunca te contou isso, mas teve uma bolacha que era a última, que ela queria comer, mas deu para você. Mas ela queria comer essa bolacha. Amém, mãe? É. A última colheradinha de arroz e feijão, que era o único que tinha, e você, e ela te deu, mas ela queria comer isso aí. Porque ela é mãe. Ela é mãe abençoada em nome de Jesus. Então preste atenção. Agora, Jesus está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo, que ele não poupou nada. O próprio Deus não poupou seu filho. Por que acreditar que há limitações? Ele não poupou seu filho e nos deu direito a todas as coisas. Vou falar de novo. Não poupou seu filho e vai poupar, te dar a bênção que você precisa em nome do Senhor Jesus. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem recebe todo tipo de bênção? Está faltando o que na sua vida? Está faltando amor? O Senhor te dá amor. Está te faltando paz, te dá paz, te dá salvação. Precisa de salvação. De repente aqui tem alguém nessa noite que está triste porque pecou e não consegue nem dar um glória porque sabe que tem sujeira no cartório. Mas o Senhor te diz: eu tenho perdão para você. Há perdão, há bênção para você, há restauração, há carinho, porque Deus não diz assim: sai daqui, você pecou, ele te vem cá. Eu quero te abraçar, eu quero te restaurar, eu quero te abençoar. Sabe por quê? Porque ele não poupou seu filho e não te nega nada. A bênção de Deus está sobre sua vida. O Senhor quer te dar uma vida de bênção, de vitória, uma vida de força, de glória, de unção, de poder, de avivamento. O Senhor quer te dar dons espirituais. O Senhor quer te dar uma casa. O Senhor quer te dar uma família. O Senhor quer te dar um marido, uma esposa. O Senhor quer te dar filhos. O Senhor quer te dar tudo se você crê pela fé em nome de Jesus. Quem recebe, aplaude o nome do Senhor. Terceira pergunta: a justificação pela graça. Primeiro é a proteção da graça. Segundo é os direitos da graça. Me dá todas as coisas, tenho direito a tudo. Aí vem a justificação pela graça. Romanos 8:33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Olha todos os direitos que temos, gente. É muita coisa para nós. É muita areia para o nosso caminhão, como se diz aqui. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Muita gente não entende o que é justificação. Preste atenção, vou lhe explicar rapidinho o que é justificação. Escute bem. Há uma pergunta no Salmo 24: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem tem condições? Que levante a mão quem tem condições. A resposta está no próprio Romanos, diz: todos pecaram e foram destituídos da minha presença, da glória de Deus. Ei, estou falando todos. Não, mas tem um Abraão. Todos pecaram, mentiu, se enrolou, se adiantou. Até hoje os ismaelitas dão trabalho para Israel porque ele fez precepada com Agar, que não era a esposa dele. Mas tem um Davi, segundo o coração de Deus. Pecou, adulterou. O homem segundo o coração de Deus fez isso. E teve consequências. Não, então Noé que fez uma grande arca. Noé fez tudo bonito, mas depois se embebedou. Estava jogado nu. E amaldiçoou o seu neto e trouxe maldição para Cainã. Houve alguém? Não houve um homem. Mas a pergunta continua: quem subirá? Quem poderá entender a glória da minha essência? Quem poderá subir até o Monte Santo? É uma pergunta: quem poderá vir até mim me conhecer como eu devo ser conhecido? Quem?
Aí diz o limpo de mão, puro de coração. Mas quem é esse homem? Eu vou lhe falar, ninguém, todos foram destituídos, não houve um homem na terra. Ele teve que enviar o seu filho, e o seu filho foi esse homem que não pecou. Ele queria premiar, o Deus Pai queria premiar o homem e abençoar o homem que não pecasse, que não tivesse máculas. Todos nós estávamos condenados, mas o único que reuniu condições, desde criança, desde os 12 anos, enfim, todos. Domingo passado estávamos vendo esse jovem mancebo pregando, mas ele pregando, confessando um pecado. Ele chorou e disse, lá na escola eu devia ter feito alguma coisa, me sinto culpado. Pronto. Eu falei, meu Deus do céu, tomara que todo mundo tivesse essa condição de reconhecer do seu erro, do seu pecado, e fôssemos inocentes dessa forma, mas somos já, e nascemos como pecadores. Mas presta atenção, houve só um homem que Deus queria olhar na terra, que subisse ao santuário de Deus. O único foi Jesus. Quando ele foi batizado, com 30 anos em plenitude, o pai diz, este é o meu filho, no qual eu me comprazo. Este é o meu filho. Sabe o que aconteceu? Jesus recebeu a patente de glória do homem, único homem em carne, que não pecou. Ele recebeu vestes reais. Os anjos o atendiam, porque ele estava em plenitude, ligado com o Pai. O único homem que Deus podia, o Pai, olhar para a terra e ver atributos de santidade plena, que não pecou. Todos pecaram, mas o meu filho não pecou. É um modelo. Mas presta atenção, o que aconteceu? Nós fomos justificados. Por quê? Porque para subir à glória do Senhor não basta ser tirado o pecado novamente, somente. Porque você, quando aceitou a Jesus, teu pecado foi tirado. Você estava condenado para a condenação eterna como pecador. Preste atenção, quero que você entenda isso, porque é bem explicativo. Mas o que aconteceu? O fato de Jesus pegar todos os meus pecados, todas as minhas maldições, todas as minhas doenças, alguém entende isso? E levar sobre si, não me torna justo, me torna isento da condenação. Quem está me entendendo? Amém. Vou falar de novo. O fato de você ser culpado e estar condenado, e alguém assumir a culpa por você, você passa a transferir, mas não me torna isento, me torna isento de condenação, porém não me torna justo. Mas Jesus fez o seguinte, ele trocou papéis. Preste atenção, na justificação ele troca papéis. Nós lemos uma passagem. O que acontece nessa passagem? Eu vou dar um exemplo aqui. José está trazendo ao seu pai Jacó seus filhos. Os seus filhos. E tem dois filhos, Manassés, o mais velho, e Efraim. E o que acontece? O velhinho está cego, mas estava enxergando mais do que todos nós juntos. Porque alguém que profetiza, lê os capítulos 48 para frente, você vai ver o que esse homem profetiza para cada um dos seus filhos. Judá, tu és leão. Ele profetiza do leão da tribo de Judá. Esse velho cego profetiza e diz assim, de ti virá Shiló. Ele já diz que da descendência dele virá Shiló, que é o Messias. E começa a profetizar para José, tu és ramo frutífero. E profetiza para todos os seus filhos. O velho está gagá, está cego e está profetizando. Só que o pai, o José, vê o seu pai já morrendo, de vou levar meus dois filhos, que nasceram no Egito, que é Manassés e o Efraim menor. E ele fez o seguinte, como o velho estava assim, sentado já para morrer, colocou o Manassés mais velho na mão direita. Ou seja, à esquerda de José vinha o Manassés, e na mão esquerda o Efraim. E ele diz para quê? Para que o velho levante a mão e abençoe meu filho primogênito, porque com a mão direita se abençoa o primogênito, e com a mão esquerda se abençoa o segundogênito, ou o restante. E o que acontece? O velho está morrendo, o velho não sabe de nada, mas vou ajudar ele. Já vou colocar aqui desse lado o Manassés, o mais velho, o maior, e desse lado o Efraim. E o que acontece? O velhinho vem e vai abençoar, e faz o seguinte, ele cruza as mãos. Esse velho está ficando louco. O velho cruza as mãos.
Ele pega a bênção aqui na mão direita, que era para o primogênito, e dá para o irmão menor. E pega a bênção do filho menor e a dá para o irmão mais velho. E fala: peraí, pai, que negócio o senhor está fazendo? Não é assim que se faz. É a mão direita no primogênito. Eu sei, meu filho, eu estou cego, mas tu está mais cego do que eu. Porque a bênção do irmão mais velho será para o irmão mais novo. Sabe quem é esse irmão mais velho? É Jesus. O que ele está fazendo é a cruz. Ele está dizendo: a bênção que ele conquistou em santidade, as vestes reais da pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Aonde está esse ser humano que não o pecou? Aonde está esse ser humano que não manchou suas vestes? Aonde está esse homem que não vai falar palavras torpes? Aonde está esse homem que não vai pensar coisas malignas? Não existe. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas na cruz, quando o Pai cruza as mãos, está simbolizando o Pai pegando a bênção do filho maior, que é Jesus, e a sua santidade, e está dando para o filho menor, que é você. E toda a bênção dele passa para você, e todos os pecados do filho mais novo passam para Jesus. Preste atenção, Jesus agora está na cruz. Até agora o pai falava: esse é meu filho, esse é meu filho. Que lindo quando o pai fala: esse é meu filho, esse é meu filho. O filho está jogando lá no Barcelona: esse é meu filho, esse é meu filho. O filho fez contrato agora com os Emirados Árabes: esse é meu filho. Não é lindo? Maravilha. Ou você vê o teu filho pregando, é ou não é? Está aí pregando: esse é meu filho, esse é meu filho. O pai falava isso de Jesus: este é o meu filho, no qual eu me comprazo. Nunca pecou. Eu sou Deus onisciente. Eu sei que ele nunca pensou algo errado, nunca cometeu um delito, nunca falou uma palavra torpe. Ele está revestido de santidade. Quem subirá no Salmo 24? A resposta eu tenho: é o meu filho. Esse pode subir, porque é meu filho. Mas sabe o que acontece? Na cruz, o pai o abandona. Por quê? Porque nessa hora, todos os teus pecados, não somente de Deus, mas de toda a humanidade, Jesus diz: pode lançar tudo para mim. Todos os pecados, eu assumo a culpa. Se ele ia ser morto, se ele ia ser maldito, se ele ia ser doente, se ele ia ser defeituoso, se a geração dele era a geração de marginais, tudo joga em cima de mim. Se ele ia ser condenado, o pai não condena o Inácio, não condena o Jorge, não condena o Felipe, não condena a Maria, não condena. Joga essa condenação para mim. Eu sou teu filho amado, mas eu assumo a culpa deles. E tudo vem para cima dele. Pecados vêm, maldições, tudo que teu avô, teu bisavô, teus antepassados, os demônios que trouxeram todo o lodo de charco, de lama, de tudo maligno, vem até Jesus. Vá. Aí o pai começa a olhar o filho amado, no qual eu me comprazo. Ele não consegue enxergar mais. E muita gente diz que Deus não consegue olhar mais para Jesus e o abandona porque ele está cheio de pecados que não são dele. Quem entendeu? Mas o mais lindo, o Senhor me revelou. Isso foi em oração. E o Senhor me disse claramente: eu não deixei de olhar para o meu filho só porque meu filho estava carregado de pecado. Sabe por quê? Porque eu virei meu rosto para olhar para o filho mais novo, vestido das vestes limpas de Jesus. Ele deixou de olhar para o filho que estava cheio de pecado. Sabe por quê? Porque ele se virou e olhou para o pastor Jorge e disse: Jorge, que vestes lindas. Reinaldo, que vestes lindas. O pai deixa de olhar para o filho imundo e olha para o Leandro e diz: Leandro, que vestes lindas. E sabe que ele diz assim: não, você não merecia. Pode aplaudir, porque é para Jesus. Ele não está dizendo você mereceu, mas ele está dizendo: este é meu filho, no qual eu me comprazo. Que vestes lindas que você tem. Foi meu filho que te deu. Quem pode dar glória a Deus por isso, gente? Isso é a graça de Deus. Ele está dizendo: quem subirá? Ninguém pode até agora. Agora ele está dizendo: venha, Jorge, venha,
agora você pode subir. Agora você, Leandro, você não podia? Não, você não podia. Mas com essas vestes que você ganhou do meu filho, você pode vir. Você pode subir. Você pode subir. Quem subirá ao monte do Senhor? Ele diz: a minha igreja agora pode, porque meu filho entregou a sua vida na cruz do Calvário por ela. Ei, Jesus não somente carregou os teus pecados, não. Ele pegou as vestes dele e te diz: suba no meu lugar, suba no meu lugar, suba, porque todos os méritos que eu conquistei na terra, eu te dou para você. Eu dou para você toda a santidade que eu conquistei aqui, toda a vida sem pecado e pureza, eu dou para você. Quem recebe, adore e exalte o nome do Senhor. Aplaude se é para Jesus. O velho Jacó sabia disso. Ele cruza, faz uma cruz. Que é isso, meu pai? Que cruz é essa? Você não sabe de nada, meu filho. Fica quieto aí. Não, mas o senhor está pegando a bênção do filho mais velho e dando para o filho mais novo. Fica quieto. É isso que vai acontecer. O filho mais novo não vale nada. Está condenado, é um bêbado. No carnaval esse faz um monte de algazarra, faz sofrer a esposa. Hein? Natanael é de uma geração de bebuns. Meu avô era um bebum que foi para a cadeia. Malfeitor condenado para cadeia perpétua, não valia nada. O que seria do meu pai? O que seria de mim? O que seria da sua vida? Onde você estaria? Quem você seria, diga? Quem você seria, Natan? Mas Jesus está falando, tem uma veste, que só com essa veste o pai pode te olhar. E alguém está dizendo: ei, eu dou a minha vida por vocês. Só que para entrar lá no Pai, tem uma veste que só com essa veste. Mas é a única que o Senhor tem. O Senhor a conquistou, Jesus. Pois é, me dá essa veste suja. Eu a visto no teu lugar. Eu deixo que o Pai me abandone. Eu permito que o Pai não fale mais comigo. Não tem problema. Eu morro. Com tal que você suba. Que você possa adentrar. Adriana chegou aqui nos dias de carnaval, nós fomos para uma vigília. Ela chegou para orar e falou: nós estamos indo para Diadema. Para Diadema? Não sabia. Vamos para uma vigília. Vamos lá, entrou no carro já e subimos para Diadema. Não sabia. Só que quando começamos a chegar em Diadema, a Diana começou: oh glória, oh glória. Qual é o bairro? É o bairro Vila, não sei das quantas lá, Vila Luso. Vila Luso? Meu Deus, que é isso? O que está acontecendo, Adriana? É aqui que eu me drogava. Por que Deus está me trazendo aqui? Eu não sabia. É aqui que eu ficava embaixo dos viadutos. Olha, ai, começou a chorar. Está passando um filme na minha cabeça, pastor. E a Maria do lado dela: meu Deus, por que o senhor me trouxe aqui? Dentro do carro. Ai, vocês que conhecem esse cara, eu conheço esse viaduto, eu conheço. Eu sei tudo isso aqui. Eu vivia tudo isso aqui. Quantos anos, Adriana? Quantos anos perdida? 25 anos atrás. Mas quanto tempo você ficou nesse submundo? 15 anos. Crack, cocaína, cigarro, vícios, perambulando na rua, suja. Tomava banho? Estava transtornada? Vem aqui, corre aqui. Vem aqui, agora você já começou a falar. Quem crê que Deus está neste lugar? Correndo. Eu vou te entrevistar agora. Quem conhece a Adriana sabe da sua história. Não é de hoje que eu a conheço. Quanto tempo nas ruas? Aleluia. Meu Deus. Quem será que olhou para essa mulher aqui e disse: ela não tem esse lixo, não tem mais esperança? Pesava 39 quilos, eu passava
às vezes 1 mês sem aparecer na minha casa. Minha mãe anunciava nos rádios, anunciava na vizinhança. E eu desapareci da minha casa, ficava meses e meses sem aparecer. Ficava até 3, 4 meses sem aparecer. Me joguei no crack, virei outra pessoa, fiquei como andarilha debaixo das pontes do viaduto. Mas um dia eu conheci uma senhora que estava evangelizando debaixo do viaduto. E meu pai já havia lançado mão, minha família, porque toda vez que eu ia lá na minha casa, a intenção era só roubar, era só sustentar aquele vício. E eu queria, quando passava a lucidez, voltava a lucidez, eu queria me libertar dentro do meu coração. Eu tinha aquele desejo. Eu lembrava que eu tinha família, eu lembrava que eu tinha casa, mas eu não conseguia, eu estava aprisionada. E eu chorava, eu pedia para Deus me ajudar. Então, um dia, uma equipe de evangelismo estava debaixo do viaduto e começou a falar de Jesus. E eu estava lúcida, eu estava fraca, doente. E uma senhorinha, eu me lembro do nome dela até hoje, Dona Graça. Ela falou: filha, Jesus te ama. Eu falei, irmã, ninguém mais quer saber de mim. Ela falou assim: mas Jesus quer. Aí eu falei para ela: eu estou com fome. Aí ela pegou, me deu um alimento, me deu um pão. Depois, na outra semana, ela voltou. E a gente começou a ter um vínculo de amizade. E foi Deus que usou a vida daquela mulher. E depois ela pegou e me levou para a casa dela. Quem faz isso? Só Jesus. Me levou para a casa dela. E eu lembro que ela me deu umas roupas, me levou para o banheiro para me tomar banho. E ela passou a noite toda no pé da minha cama. Eu tentava dormir, mas eu não conseguia, porque ela ficava jogada no pé da cama lá, a noite toda orando. E eu não entendia nada do que estava acontecendo. Me levava para a igreja. E depois daquilo, Deus foi fazendo um processo. E nisso se passaram muitos anos. E graças a Deus, eu nunca precisei ir numa clínica. Nunca precisei. Não tive recaída. Eu fiquei, 25 a 30 anos nessa vida. Jogada nesse processo de crack, nesse processo de restauração. Mas graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim. E Deus tem colocado pessoas no meu caminho ao longo desses anos, e eu tenho vencido em Cristo Jesus. Eu me considero mais que vencedora, e eu creio que grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda vai fazer na minha vida e através de mim. Adriana, me fala uma coisa. Hoje, como está a tua vida? Hoje a minha vida está outra coisa. Estou terminando os meus estudos. Hoje eu trabalho... Você trabalha? Hoje eu trabalho como técnica de enfermagem. Hoje eu tenho a minha família, minhas filhas, a minha casa, meu esposo. Tenho passado um processo assim de transformação. Deus, quando foi esses dias que eu vim aqui na igreja para oração, e a gente começou a subir o diadema, mas eu falei: mas o diadema já passou, pensando comigo. Eu falei: apóstolo, onde que nós vamos? A gente vai numa igreja aqui em Diadema. Eu falei: mas aqui já é Jardim Luz, ali embaixo é Jardim Miriam. Eu nasci aqui. Aí, quando entrou numa ruinha, eu não acreditei, porque na mesma rua da igreja, logo embaixo, tem um hotel chamado Vilar. E ali a gente entrava naquele hotel, se pagava pernoite, para ficar a noite toda usando droga. E usando droga, eu saía dali alucinada, 6, 5 horas da manhã, alucinada, sem dormir, sem comer, suja, só para usar droga. Passava o tempo perambulando. E Deus me pegou assim pela mão e me levou lá para me mostrar onde Ele tinha me tirado. Quem crê nisso, gente? Quem crê nisso, aplaude ao Senhor. Você vai vir contar um dia, ter testemunho aqui. Agora presta atenção, Adriana. Deus te chamou para você pregar o Evangelho. Deus está te levantando esse ano para você pregar o Evangelho, para resgatar vidas, para levar a palavra, para contar esse testemunho. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Quem crê no Jesus que liberta, aplaude o nome do Senhor. Obrigado, Deus te abençoe. O que aconteceu com você? Jesus pega esse lixo e diz: me dá tuas vestes. Porque tirar o teu pecado não te dá direito de entrar no céu. Não. Ou alguém não te condenar, não te dá o direito. Agora, para entrar no Monte Santo do Senhor, você tem que ter vestes santas. Quem te deu as vestes santas foi as dele. Ele tirou e te entregou. O pai deixou de olhar para ele?
para o irmão mais velho e olha para o irmão mais novo e diz: esse é meu filho. Ele venceu a morte e ressuscitou. Vou terminar, porque essa mensagem é muito comprida, mas vou te falar uma coisa. Nesta hora, o Senhor está dizendo: quem é capaz de entender o que eu fiz por você? Nunca vamos entender. O que falta hoje na igreja é compreensão da graça. Da graça. Quero terminar com uma história, porque ainda faltam outras perguntas e vou demorar muito. Eu quero terminar com uma história. O direito que Jesus te dá, da liberdade, da salvação, é mais ou menos essa tradução. Havia, quando se vendiam escravos, conta-se uma história, que um dom chamado Emanuel, era um homem muito bondoso, e ele sempre ia, às vezes nem precisando, ia lá nos leilões de escravos para comprar escravos, porque ele tinha uma fama, que ele tratava muito bem os escravos, os cuidava, os curava, eles estavam com ferida nos grilhões, nos pés, nas mãos, e ele os curava, os tratava, permitia que se casassem, ele até fazia casa na fazenda para eles morarem. Enfim, quem era comprado por esse dom Emanuel, conta a história, eu ouvi a história. Tomara que será verdadeiro. E o que acontece? Ele os tratava muito bem. E nos leilões todo mundo torcia para que dom Emanuel os comprasse. E houve um leilão onde dom Emanuel estava comprando, ele era um homem muito próspero, muito rico, e estavam se vendendo escravo, e do lado de Emanuel, no leilão, dando lance também, havia um homem muito carrasco, homem muito mau, que era o contrário do dom Emanuel, e era muito mau, era um homem assassino, e já escravos tinham sido mortos, esquartejados por esse homem. É um homem que mandava tudo no chicote, torturava seus escravos, e ele sempre estava comprando, porque ele, quando ficava irado, matava e torturava os escravos, e ninguém queria ser comprado. Ele tinha dinheiro também, comprava e dava lance, e começou uma compra, todo mundo era vendido para lá, para cá, e Dom Emanuel comprando, tentando comprar escravo, e ficou um escravo acorrentado, e esse homem disse: eu não posso ser comprado por esse carrasco, não posso. E Dom Emanuel estava se faltando as condições de dar um lance maior, e daqui a pouco o carrasco começou a dar por esse escravo um lance maior, e aquele escravo viu que estava sendo comprado por esse homem carrasco, e olhou para o Senhor Emanuel sem conhecê-lo, sem saber quem ele era, ou pelo menos sabia que ele era, mas pessoalmente não o conhecia, e ele olha para ele com olhos de pavor. Ele não podia falar nada, porque se ele falasse como escravo, ele apanhava na hora, ia sofrer, ia ser punido na hora. Ele disse: eu tenho que falar. E a única maneira de ele falar com Dom Emanuel foi olhando para os olhos dele, e começou a derramar lágrimas, e se curvou, e mostrou os dentes de dor, e abaixou a cabeça, e se curvou e chorou. E Dom Emanuel viu a leitura, ele estava dizendo: não deixe que aquele carrasco me compre, não permita que ele dê um lance maior, me compre, pelo amor de Deus, o Senhor é a minha única esperança. Isso tocou Dom Emanuel, e diz que pegou o dinheiro e deu um lance absurdo por esse escravo, deu tudo quase que tinha naquela hora. Eu dou esse lance, todo mundo fez: eu pago por esse homem. Há algo nobre dentro dele. Ele falou comigo, mas nem falou. Ele falou com os olhos, com as lágrimas. Ele me suplicou, e eu fiz a leitura, e eu comprou, eu levou para a fazenda. E eu era um homem muito abençoado. E quando chegou naquela grama verdejante, Dom Emanuel estava muito tocado também. Aquele não falou nada, só que respirava paz. Aquele escravo respirava paz. Diz que o soltou, tirou as algemas dele, passou azeite nas feridas e falou: a partir de hoje eu te dou a liberdade. A partir de hoje eu vou assinar um salvo-conduto que vai te dar a liberdade. Você pode formar sua família, pode ir livre. Você me tocou. E aquele homem começou a chorar e disse: o Senhor me deu a liberdade, mas eu decido ser seu escravo para o resto da vida.
Eu decido ser seu escravo para o resto da vida. Eu decido te servir para o resto da vida. Eu quero andar contigo e me sacrificar por você. Não me precisa me pagar nada, 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 nada. Eu quero te servir, porque eu compreendo o que o Senhor fez por mim. Sabe o que está faltando hoje na igreja? Que saia essa secura de muita gente e entenda a graça. Entenda o que Jesus fez por você. Só esse é teu problema. Conhecer e entender e reconhecer o que Ele fez por mim. Quando isso acontecer, você vai conhecer a glória de Deus. O Pai vai falar: eis aí o meu filho. Eis aí o meu filho, no qual me comprazo. Convido você a estar na presença do Senhor.